Olá, telespectador, seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e agradeço a sua audiência. Peço a você que se inscreva em nosso canal, que ative o sininho de notificações, que teça comentários após a exibição deste vídeo e que compartilhe o link com seus amigos. Sou muito grato. Estou na série de mensagens Os Nãos de Deus. E Deus tem alguns nãos importantes para a nossa vida, para que nós não apenas sejamos felizes, mas que também o obedeçamos em tudo aquilo que Ele deseja de nós. E hoje quero falar sobre não duvideis. Não duvideis. E quero usar o texto de Tiago, capítulo de número 1, versos 5 e 6, destacando especialmente o verso de número 6. Diz assim: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Peça sem duvidar. Não duvideis. A dúvida é quando nós não temos certeza de alguma coisa. A dúvida é coisa terrível. Havia um pai cujo filho estava muito enfermo, muito doente, que levara o seu filho para que os apóstolos pudessem curá-lo e não puderam curá-lo. E quando Jesus regressou do Monte da Transfiguração, junto com 3 dos seus apóstolos, ele viu o tumulto que estava lá e disse: o que está acontecendo? E o pai veio e explicou: eu trouxe o meu filho para que seus apóstolos pudessem expulsar a enfermidade, esta coisa que está nele, mas não puderam fazer nada. Se o Senhor puder fazer alguma coisa, faça. E Jesus disse: se eu puder, tudo é possível àquele que crê. Então aquele pai em lágrimas, segundo diz a palavra, diz assim: eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha incredulidade. Que oração maravilhosa! Muitas vezes eu tive que fazer a mesma coisa diante do meu Deus. Diante de determinadas situações, diante de determinadas condições, eu fiquei acuado, eu fiquei espremido numa parede e tive dúvidas. Então eu clamei em lágrimas diante do Senhor: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. E não fui, em hipótese alguma, desmotivado ou ao mesmo tempo desmoralizado, porque todas as vezes que eu orei a Deus pedindo que Ele me ajudasse na minha incredulidade, Ele fortaleceu a minha fé. Fé é confiança. E segundo o livro de Hebreus, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Nós precisamos fazer como os apóstolos, dizendo ao Senhor: aumenta-nos a fé. A dúvida é quando nós não acreditamos que algo possa acontecer ou que alguém que vá fazer alguma coisa tenha poder para fazer aquilo. Eu posso orar por um enfermo e esse enfermo ser curado? Sim, mas não garanto que o enfermo tenha a cura da sua enfermidade, porque eu não conheço os projetos e os planos de Deus para a vida daquela pessoa. Há pessoas que ficarão enfermas e falecerão. Há outras que poderão ser curadas pelo poder de Deus. E como que eu devo orar por alguém que está enfermo? Orar crendo que ele não vai melhorar? Há pessoas que são assim. São chamadas para orar por alguém que está enfermo e ela com a boca diz assim: Senhor, abençoa e cura ou liberta essa pessoa, e lá no coração está dizendo assim: essa pessoa não tem mais jeito. Mesmo que Deus faça alguma coisinha, mas do jeito que ela está, não tem mais jeito. Não, isso se chama duvidar, e Deus não se agrada da dúvida.
Nós precisamos ter confiança. Quando vamos apresentar alguém em oração, nós temos que ter a confiança de que Deus está ouvindo a nossa oração. E devemos orar pela sua cura, pela sua melhoria. E nós só seremos convencidos de que não era da vontade de Deus quando Ele colocar no nosso coração a consciência de que uma resposta negativa foi o melhor para aquela vida. Eu me lembro da minha mãezinha querida, de saudosa memória, que levou um tombo, quebrou o seu ombro e ela então ficou convalescendo em casa por vários dias, mas ao final de um determinado período, ela começou a sentir falta de ar muito grande. Ela, que não queria ir para o hospital, pediu para que levássemos ela para o hospital e a levamos. Quando ela chegou no hospital, foi direto para a unidade de terapia de choque, porque estava à beira da morte. E ali ela sofreu durante 16 dias um sofrimento indizível, horrível. Daniel e eu, e Milu, clamávamos e implorávamos a Deus pela cura da minha mãe. Um dia o boletim médico dava uma esperança para nós, pela manhã, e quando chegava de noite, aquela esperança arrefecia e ia tudo para baixo. No dia seguinte, a mesma coisa, e foram 16 dias de sofrimento, até que Daniel e eu, na lanchonete do hospital da Beneficência Portuguesa, aqui em São Paulo, conversamos um com o outro e chegamos à seguinte conclusão: talvez Deus esteja querendo fechar a biografia de nossa mãe e nós estamos aqui orando contra a vontade dele. Então vamos deixar que Deus realize a sua vontade. Então oramos ao Senhor entregando a nossa mãe. Naquele dia, o Senhor levou a nossa mãe. E nós então tivemos absoluta certeza de que Deus respondera à nossa oração. Talvez não da maneira com que nós quiséssemos que a resposta tivesse vindo. Queríamos a sua cura. Mas Deus tinha o propósito de fechar a biografia da nossa mãe do jeito que estava. E hoje ela é uma heroína da fé em nossos corações. E assim nós devemos encarar a vida não duvidando do poder de Deus. Vou orar para conseguir um emprego. Vou até lá e não vou ter medo de fazer todos os testes. Vou como quem já ganhou. E se caso acontecer de eu não ser aprovado, sairei como quem já venceu, porque quando Deus fecha uma porta, Ele abre um portão. Quando Deus não nos dá a oportunidade de fazer uma coisa de um jeito, Ele nos dá de outro. Deus não nos abandona, Ele está a nos conduzir. E Ele sabe quais são os caminhos que nós devemos trilhar e quais são as estradas pelas quais nós devemos passar. Agora, não devemos duvidar do poder de Deus, porque no passado, pessoas que duvidaram do poder de Deus receberam a seguinte palavra: você vai ver com os seus olhos, mas não vai aproveitar da bênção que Deus vai dar. E muitas vezes é assim. Aquela pessoa que duvidou do poder de Deus na sua vida não verá a graça de Deus no seu caminho. Por isso não vamos duvidar. Não vamos duvidar que Deus pode dar saúde. Não vamos duvidar que Deus possa dar inteligência. Não vamos duvidar da presença e da graça de Deus na nossa vida. Tenhamos coragem. E nesta coragem, tenhamos certeza, o que Deus revelou na sua santa palavra, a Bíblia Sagrada, é a verdade. Se está na Bíblia, eu creio. Diz a Bíblia que um grande peixe engoliu a Jonas. Se a Bíblia dissesse que o grande peixe, ou que Jonas tivesse engolido um grande peixe, eu acreditaria do mesmo jeito. O que a Bíblia diz é a verdade. Eu não posso duvidar dela. Ela sim tem a revelação de todas as coisas que eu preciso entender. Revelações para a vida, como viver bem. Revelações para a morte, como morrer bem. Revelações para a oração, como orar bem.
revelações para a família, como edificá-la de forma boa, de forma agradável. Não posso duvidar no que Deus diz. Se as pessoas dizem diferente, eu tenho que acreditar no que Deus fala. Não posso duvidar. Ele me criou, Ele me fez, Ele tem guiado os meus pensamentos e os meus caminhos, e eu posso confiar no Senhor. Eu não tenho dúvidas de que Ele é real. Eu não tenho dúvidas de que Sua palavra é a verdade. Eu não tenho dúvidas da sua salvação. E se você, meu telespectador, sente dúvidas em seu coração, faça como aquele pai da menção que fiz da cura do seu filho, que Jesus o curou. Ele disse: eu creio, Senhor, mas ajuda-me na minha incredulidade. Diga isso a Deus. Deus tem prazer da nossa honestidade, da nossa sinceridade, e Ele dará a você graça, favor e as respostas que o seu coração está pedindo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra e obrigado porque eu não duvido dela. Obrigado porque em ocasiões onde a dúvida veio no meu coração, eu fiz como aquele pai. Eu disse: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. E o Senhor me ajudou. Eu peço a ti pelo meu telespectador, para que também não duvide da tua graça, não duvide do teu poder, não duvide, Senhor, de que tu és um Deus presente, um Deus real, um Deus que pode abrir portas e que pode nos conduzir pelo caminho certo. E que nós tenhamos absoluta certeza de que a tua vontade é sempre boa, agradável e perfeita. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o meu Senhor e Salvador. Amém. Obrigado por assistir a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e este é o Ministério Essência Cristã. Agradeço por você tecer comentários após a exibição deste vídeo. Também peço a você considerar ser um dos mantenedores deste ministério. Se Deus falar ao seu coração, aqui está o caminho, o Pix através do qual você pode fazer a sua oferta. Veja as outras sugestões e estamos na lista, ou estamos no tema os nãos de Deus. Já preguei 2 e ainda temos 8 nãos pela frente. Procure aí no canal que você deve encontrar. Deus o abençoe e até a próxima mensagem, se Deus quiser. Tchau.